Irmãos, eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia, estar atento. Hoje nós temos meditado no livro de Salmos e falávamos sobre o Salmo 1, sobre o Salmo 2. Hoje meditaremos no Salmo 40, também Salmo de Davi. Falaremos sobre a fé que saiu do forno, Salmo 40. E nesse momento inicial, nós vamos ler os 5 primeiros versículos deste Salmo. Mas nós meditaremos em todo o Salmo. Ele é um Salmo de 17 versículos. Salmo 40, vamos ler inicialmente os 5 primeiros versículos. Mesmo assentados com toda a reverência, e os irmãos que estão em casa, acompanhem conosco. Salmo 40, 1 a 5. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela de fato é viva e eficaz. Senhor, abra o nosso coração. Prepara, Pai, a nossa mente. De tal maneira que o Senhor possa, por meio do teu Espírito, aplicar tudo aquilo que a tua palavra tem e que deve ser aplicado ao nosso coração. Essa é a oração que fazemos por tua misericórdia e graça no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria pensar com você sobre este tema, a fé que saiu do forno. Quando você usa ou quando você ouve essa expressão, talvez a primeira coisa que vem à sua mente é aquela ideia de alguma coisa fresquinha, né? Acabou de sair. Você tira uma pizza do forno, tira uma boa picanha assada do forno, logo que saiu quentinho. Essa é a ideia quando você ouve aquela expressão, saiu do forno. Mas não é a ideia que eu tenho ao trazer esse tema para este salmo. Quando eu trago esse tema para este salmo, a fé que saiu do forno, a minha ideia é afirmar diante dos irmãos a fé que foi provada pelo poço do sofrimento. Davi chega a dizer aqui que ele estava no poço do desespero. Afirmar que a fé que saiu do forno é a fé que vence a provação do dia a dia. Porque não é a fé naquilo que se vê, mas é na fé naquilo que se crê. E nós só podemos crer em Deus, porque Deus opera em nós, segundo a palavra, a ação do seu Espírito, convencendo o nosso coração que a cada dificuldade nós teremos uma oportunidade de glorificar a Deus. Se você olhar detalhadamente o Salmo 40, você verá que Davi, mesmo sendo achado homem segundo o coração de Deus, Davi viveu provações. Nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, como sair do poço, ou a fé que me faz sair do poço. Eu me lembro uma vez que eu estava com um jovem, e eu confesso que eu pedi a Deus para um dia me tirar desse ministério, que era o ministério de cuidar de vidas que estavam sofrendo a luta pela dependência química. Que batalha! E eu me lembro que a gente estava numa casa de recuperação em Itamonte, e para chegar e para se internar, aquele jovem tinha que fazer uma entrevista. Então ele levou todos os exames dele, levou as receitas, ele tinha passado por mais de 15 clínicas de internação. E eu me lembro que uma das palavras que aquele jovem ouviu, e é interessante porque essa clínica trabalha com o método americano, onde o recuperado ajuda o recuperando. Ou seja, todo mundo que está ali um dia foi dependente químico.
E aquele ex-usuário de droga, ex-dependente químico, vira para aquele jovem que eu estava levando para se internar naquela clínica e passa para ele todas as informações, qual era o critério, a forma que ele deveria estar ali no tempo de tratamento. Mas a primeira coisa que aquele jovem ouve no final daquela fala é: você não me conhece, eu estou no fundo do poço, dizia aquele jovem. E aquele rapaz que o entrevistava, diretor da clínica, vira para aquele jovem e diz: qual é o tamanho do seu poço? E aquele jovem diz: eu calculo que o meu poço tenha cerca de 1000 metros. E ele perguntou: por que você entende que o seu poço, o poço da sua vida, tem 1000 metros? E aquele jovem começou a falar: eu tive 15 internações, a maioria delas em clínicas psiquiátricas, nunca ninguém resolveu nada para mim. Toda vez que eu entrei numa clínica, eu saí pior ainda do que eu entrei. Então eu confesso para você que eu estou vindo para um lugar que eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não acredito que essa clínica me dê resultado. E quando aquele jovem falou aquilo para aquele diretor daquela clínica, aquele diretor ligou para ele e disse assim: pois eu tenho quase a mesma idade do que você e o meu poço tem 5.000 metros. Por quê? Eu vou dizer para você por que o meu poço é maior do que o seu, quase 10 vezes mais a profundidade do seu poço. E aquele diretor começou a falar: eu tive 40 internações, 23 em clínicas psiquiátricas, 17 em clínicas protestantes, evangélicas. Eu fali o meu pai, eu fechei 2 boates dele, que eu cheirei em cocaína, talvez você não saiba o número e o valor do dinheiro que eu gastei. Mas depois de muitos anos, eu estou há 8 anos limpo, curado, restaurado, e hoje sou um agente de Deus para dizer: tem jeito com Jesus. Deus pode te tirar do poço. E quando nós olhamos para Davi, eu fico pensando, irmãos, que talvez a informação mais importante desse texto seja falar que o autor dele é Davi. Porque Davi escreve quase que a metade dos salmos. Você tem na Bíblia 150 salmos, 73 são de autoria de Davi. Davi não apenas foi rei de Israel, mas ele foi o rei mais amado de Israel. Davi reinou por longos 40 anos. Ele foi alguém que viveu uma intimidade com Deus. E quando nós olhamos para a história de Davi, nós não podemos deixar de ler o livro de 1 Samuel. Eu queria ler com você, eu acho que está até no meu script aqui, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Nós vamos ler 1 Samuel 13, 14. É um texto conhecido da igreja, diz o texto. 1 Samuel 13, 14. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. O texto está dizendo do dia e do momento em que Saul, que era rei de Israel, foi rejeitado. E Saul recebe essa palavra: Deus já escolheu aquele que o seu coração é dele. É Davi que é chamado homem segundo o coração de Deus. Portanto, este é um salmo, irmãos, que vai tratar nas nossas mediações a verdade de alguém que não apenas Deus o coroou, Deus o abençoou, mas Deus também o aprovou. Nós não temos em toda a Escritura nenhuma outra informação de alguém que foi achado homem segundo o coração de Deus, a não ser Davi. E é deste salmo que Davi está tratando. Às vezes nós pensamos que pelo fato de nós obedecermos a Deus, do fato de você ser fiel a Deus, você não vai sofrer nada. E Davi declara, eu não sei a versão da sua Bíblia, mas na minha versão, a Nova Almeida atualizada, o versículo 2 está exatamente assim: tirou-me de um poço de perdição. Há uma versão que diz: tirou-me do poço do desespero. Essa fé estava na fornalha da aflição? Essa fé estava na fornalha do sofrimento ou não? Agora, eu gosto muito de um profeta na Bíblia chamado Jeremias. Jeremias foi achado o profeta chorão. Mas Jeremias vive algo que é diferente do Salmo 40. Porque nós veremos aqui, ao estudar meticulosamente o Salmo 40, que ao que tudo indica, o Salmo 40 ele faz uma informação metafórica. Quando Davi fala do poço, Davi não estava no poço. Ele estava fazendo uma análise da sua queda,
do seu desastre, da sua humilhação, do quanto que as suas emoções foram afetadas por tudo aquilo que ele viveu, e nós veremos nisso. Só que Jeremias, ele vive literalmente o fundo do poço. E eu queria meditar com você inclusive que tem nos acompanhado nas redes sociais, nós estamos seguindo aí, deixa eu abrir um adendo aqui na mensagem, aquele plano de leitura de toda a Bíblia em um ano. E nós vamos concluir amanhã a última mensagem do livro de Jeremias, capítulo 51 e 52. Mas é no capítulo 38, acompanhe comigo, Jeremias 38, versículo 1 a 6, diz o texto. Ouviram o que Jeremias dizia ao povo: assim diz o Senhor, todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença. Mas os que se renderem aos babilônios viverão. A recompensa deles será a vida. Eles viverão, assim diz o Senhor. A cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: esse homem deve morrer. Suas palavras vão desanimar aos poucos os soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. O rei Zedequias concordou e disse: façam o que quiserem com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo, e Jeremias ficou atolado nela. Olha, meus amados irmãos, diferentemente de Davi no Salmo 40, o profeta Jeremias, por obedecer a palavra de Deus, porque o profeta no Antigo Testamento, ele era reconhecido como aquele que ouvia a voz de Deus e anunciava ao povo. Quando o profeta chegava numa cidade, não havia dúvida de que aquilo que o profeta estava falando vinha da parte de Deus. A fidelidade da mensagem não estava sendo questionada. O que nos é apresentado aqui em Jeremias 38 é que quando Jeremias obedece a Deus, ele é traído pelo rei Zedequias. Os oficiais pegam o profeta que apenas foi falar o que Deus trazia de juízo, porque esse povo estava na idolatria, esse povo havia abandonado a palavra de Deus, e esse profeta então que estava em obediência a Deus, ele é lançado no poço. O poço não tinha água, mas ele estava atolado numa lama. É lógico que se você continuar lendo esse texto, você vai ver que depois Zedequias ele é retirado do poço. Ele não fica ali por muito tempo. Jeremias é retirado daquele poço. Mas o fato é que o poço de Jeremias era um poço literal. Ele existia. O poço apresentado aqui no Salmo 40 é uma metáfora dizendo o quanto que as nossas emoções podem registrar o que mesmo Jeremias diz em Jeremias 17, quando Jeremias diz que enganoso é o nosso coração. Quantas vezes, porque nós sentimos ou não a presença de Deus, nós somos capazes de negar ou dizer que Deus não está presente ali. Nós sabemos que somos falhos, mas ainda assim, quantas vezes duvidamos de tudo aquilo que Deus de fato pode falar ao nosso coração. Eu pergunto, qual é o seu poço hoje? Você tem vivido o poço do sofrimento, o poço do desespero ou o poço do pecado? Porque mesmo Davi sendo achado homem segundo o coração de Deus, nós sabemos que não houve nenhum homem aqui na terra que não pecou, a não ser Jesus Cristo. E quando nós lemos 2 Samuel 11, nós vemos que Davi estava não agora no poço do desespero, mas segundo 2 Samuel 11, Davi está no poço da lamaçal do pecado. Todos sabem que em 2 Samuel 11 está relatando o adultério de Davi com Batseba. E muito mais do que o adultério, Davi vai tramar contra a vida do seu general, o marido dela, Urias, e vai matá-lo. Urias vai morrer por baixo de uma ordem de Davi, que havia adulterado com a sua mulher, e Davi então trama para poder matá-lo. Meus amados irmãos, a fé que sai do forno traz para nós nesse Salmo 40 pelo menos 3 lições. E eu queria trazê-las
para os irmãos essa noite. A primeira lição que nós veremos é que a fé que sai do forno é uma fé que produz convicção. Depois veremos que a fé que sai do forno não apenas produz convicção, mas é uma fé que promove consagração. E por último veremos que a fé que sai do forno, ela perpetua consolação. Nós veremos que o cuidado de Deus é para todo o tempo, não apenas para o presente, mas também para o nosso passado e principalmente para o nosso futuro. Olha comigo a primeira verdade que Davi nos apresenta quando nós podemos meditar aqui nesse salmo. Primeira verdade, primeira lição. A fé que sai do forno produz convicção. Versículos de 1 a 5. Eu quero que você observe comigo aqui pelo menos 5 verbos. Versículo 1. Espere com paciência. Meus amados irmãos, paciência tem sido algo que você tem vivido no trânsito, na escola, na educação dos filhos. Quem é pai sabe a luta que é educar os filhos. Um preço que se deve pagar quando entendemos que a espera, ela é resultado de uma fé. Porque quando Paulo vai escrever à igreja, vai falar sobre amor, Paulo vai dizer, entre tantas coisas, que o amor não acaba, o amor tudo pode, tudo sofre, tudo crê, mas diz que o amor é paciente. Então, quando me falta paciência na minha paternidade, me falta paciência com a minha esposa, me falta paciência até com algum irmão em Cristo, na verdade me faltou amor de Deus. E quando Davi introduz o Salmo 40, dizendo que ele esperava com paciência, o verbo esperar relembra a história que Davi olha para o tempo e vê que o tempo para Deus também é tratamento. Deus de alguma forma usa aquilo que está no controle dele, porque ainda no versículo 1 ele diz que Deus se inclinou, se voltou para ele, quando ele o ouviu. Ele diz, e me ouviu quando chamei por socorro. Quantas vezes nós temos visto, não vou falar da incompetência das autoridades brasileiras, mas talvez pela falta de riqueza no Brasil, não se tem o teste. Como podemos dizer quantos são aqueles que foram contaminados pelo Covid-19? Nós não sabemos. Países aí com maiores riquezas, os testes são gratuitos. Se tem uma sistemática melhor para trabalhar. Só que quando Davi vai viver as avaliações de pandemia ou não pandemia, de falta de emprego ou não falta de emprego, de bons relacionamentos ou não bons relacionamentos, Davi vai entender que quando ele se volta para Deus e clama, o que guarda convicção é que ele entende que Deus se voltou para ele. Mas aonde Davi estava? A palavra de Deus diz no versículo 2, Deus me tirou do poço da perdição, de um atoleiro de lama. Ele me colocou nos pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Mas ele diz, como é feliz ou bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. E se existe uma área da nossa vida que é testada, é a nossa fé em Deus. Porque quando tudo está normal, quando as coisas estão no trilho, vamos dizer assim, é fácil louvar a Deus. Só que Davi estava no poço do desespero. Um dos salmos que me faz menção e que esteja assim, talvez na mesma balança do Salmo 40, é o Salmo 55. Quando Davi diz assim, Senhor, ouve a minha oração, porque ando com a minha mente atordoada e ando perturbado. Meus irmãos, eu confesso que às vezes eu sou impactado com essa palavra, porque será que de fato quando eu estou perturbado, quando a minha mente está cansada, quando a minha mente está fragilizada, será que de fato eu consigo ver Deus? Ou será que as coisas que Deus tem me dado, como diz Davi, como contar, incontáveis são as bênçãos que o Senhor tem trazido para nós? Meus amados irmãos, não há ninguém que uma vez tocado por Deus, há de se esquecer de quem Deus é e daquilo que Deus fez. E o escritor de Hebreus, ele vai citar uma parte desse salmo. Eu queria ler com os irmãos, Hebreus capítulo 10. Vamos ler comigo Hebreus capítulo 10. Aliás, segura aí, Hebreus capítulo 10. Dá uma segurada. E guarde comigo mais 2 palavras ainda no ponto 1. A fé que saiu do forno produz convicção.
E eu quero destacar apenas esses dois verbos. O verbo que está aí. São muitos, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os desígnios para conosco, como há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas muito do que se pode contar. Você consegue fazer uma contabilização do que Deus já tem feito na sua vida? Quantas vezes nós estamos diante de pessoas que estão fracassadas em uma área, e tudo que aquela pessoa espera de você é que você tenha a convicção do Deus que ela perdeu a convicção. Quantas vezes nós estamos diante de pessoas que eles perderam a fé. De alguma forma esse irmão não consegue mais crer de que naquela área da sua vida, seja nas suas emoções, seja no seu corpo físico, seja na sua vida espiritual, ele não se sente alguém amado por Deus, cuidado por Deus e renovado por Deus. Parece que esses verbos, Deus se voltou, ouviu, Deus tirou-me do poço do desespero, Deus me pôs nos meus lábios um louvor a Ele. Parece que isso está tão distante. Parece que ele está vivendo aquilo que Jó falou: Senhor, até agora eu só te conheço de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te vejo. Ou seja, as experiências com Deus não estão no campo daquele irmão que eu conheço, mas eu também tenho as minhas experiências. Eu posso entoar o Salmo 126 dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Guarde o texto de Hebreus capítulo 10. Mas a segunda lição do Salmo 40 diz que a fé que saiu do forno não apenas promove ou produz convicção, ela promove, guarde isso, a fé que saiu do forno, ela promove consagração. Olha o versículo 6 ao versículo 10 do Salmo base desta noite, o texto base, 40. Salmo 40, 6 a 10. Diz o texto: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Meus amados irmãos, Davi sai do poço para a rocha. O versículo 2, Davi está dizendo: ei, eu estou no poço do desespero. O Senhor se volta para mim, o Senhor que pôs lábios de louvor, Ele botou louvor nos meus lábios. Mas é no versículo 6 que Ele fala: sacrifícios e ofertas não quiseste. Naquela época, as pessoas, para se arrependerem dos seus pecados, a primeira coisa era oferecer a Deus sacrifícios e ofertas. Tinha que se ir para o templo, tinha que se ir para o tabernáculo. Era no altar que era apresentado o sacrifício pelo pecado do povo ou pelo pecado daquela pessoa. Quando Davi fala no versículo 6, sacrifícios e ofertas não quiseste, Deus está dizendo o seguinte: não adianta você entregar os dízimos e as ofertas, não adianta você visitar os pobres, não adianta você fazer ação social, sendo que isso é apenas externo, você está fazendo algo para Deus, sendo que o seu coração não está inclinado naquilo que Davi diz, que a fé que sai do forno, ela promove consagração. O versículo 10 diz, irmãos, é verdade, o versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Davi tinha prazer em servir a Deus. Davi não falava assim: rapaz, ser crente é muito difícil. Mas não dá. Quando a gente começa a jejuar, quando a gente começa a ler a Bíblia, tudo se volta contra nós. Não, irmãos, é que Deus abre o nosso entendimento e a gente começa a ver coisas que antes, sem a fé, sem o coração ajustadinho com Deus, nós não víamos. É a história de Isaías 29, 14. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E não há um equilíbrio entre o ser e fazer. A pessoa acaba fazendo porque quando ela faz, ela inibe o ser. Ninguém consegue ver quem ela é, porque o tempo todo ela é boa. Ela conta com você o tempo inteiro você chama, ela está disponível, ela é assídua à igreja, ela faz tudo aquilo que o homem pode aprovar e bater palma.
O que Deus quer dizer é que os ritos religiosos têm o seu lugar, mas isso não é o mais importante, porque Deus conhece o nosso coração. Quando Samuel ele vai à casa de Davi pela primeira vez, a palavra de Deus diz que Samuel não conhecia Davi. E quando ele chega lá, a mentalidade do profeta era qual? Bom, o rei Saul é alto, é bonito e forte. Então o próximo rei tem que ser alto, bonito e forte. E ele chega na casa de Davi e diz, opa, é esse aqui. E os irmãos lembram do texto? Quando Davi chega, quando o profeta Samuel chega para ungir aquele homem rei, Isaías 6:6 e logo depois Hebreus 10. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejam holocaustos. O povo tinha muito mais prazer em ofertar algo para Deus ali, tipo assim, eu fiz a minha parte. Uma vez eu vi uma pessoa falar comigo, eu estou pagando o dízimo na igreja, então o meu lugar no céu está garantido. Primeiro que o dízimo não se paga, se devolve, ou se entrega. E segundo que não se compra um lugar no céu, porque o céu não está à venda. Mas nós entendemos isso. Mas há pessoas que entendem porque ela dá o dízimo corretamente e nenhum outro tipo de pecado. E Jesus confrontou exatamente isso. Vocês dão o dízimo do cominho, dão o dízimo da hortelã. Mas cadê o cuidado com os órfãos, as viúvas, o cuidado com os pobres? Fazer isto, mas e aquilo? E ele vai confrontar exatamente o seu povo com essa ideia da consagração. E Jesus chega num papo reto e vira para os discípulos e diz o quê? Como dizem que vocês me amam, se vocês não obedecem à minha palavra? E aí Davi agora aprende essa lição, ele sai do forno e ele promove esse tipo de consagração. Deus, a minha lei está gravada, a tua lei está gravada no meu coração, eu tenho prazer em te agradar. Aí o versículo 9, a força do testemunho, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Tu sabes, Senhor, eu não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, eu proclamei a tua salvação. Irmãos, nós precisamos falar para os nossos amigos que só Jesus salva. Você precisa falar para o seu pai, você precisa falar para a sua mãe, você precisa falar para o seu vizinho. Ei, o problema não está no vizinho, não está no emprego, não está se trocou o governo do estado, quem vai ganhar a prefeitura de Volta Redonda, qual é o vereador que você vai apoiar. O que se resolve para a minha vida, o que resolve para a sua vida é que Jesus Cristo é o único Senhor em cima no céu e embaixo na terra. Lembra de quando aquele carcereiro estava preso? Atos 17, 31, Atos 10, 31. E ele pergunta para Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há uma carência de salvação, salvação da morte eterna, salvação do poder do pecado, salvação da influência maligna, salvação de tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus tem para você, para que eu e você vivamos a fé que saiu do forno. Porque Deus te fará convicto, você não vai se abalar. Você vai enfrentar a palavra ou a vida, melhor dizendo, com aquilo que Deus tem para nós, a palavra. E aí o escritor de Hebreus, ele vai replicar o Salmo. Ele vai pegar Salmo 40 e vai replicar 3 versículos. Aí nós vamos ler agora, Hebreus 10, 5 a 10. Diz o texto. Hebreus 10, 5 a 10. Não tens prazer em ofertas, nem em sacrifícios? Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não existe holocaustos, nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Anunciei a tua justiça, a toda a comunidade. Não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Não escondi em meu coração a tua justiça. Falei da tua fidelidade e da tua salvação. Eu proclamei a toda a comunidade o teu amor e a tua verdade. Davi consagrou-se ao ouvir a voz de Deus e a fazer e a ter prazer na vontade de Deus, anunciando ela a todos que se tornaram seus próximos. Não havia ninguém que se relacionava com Davi que não soubesse qual o Deus que Davi servia.
E nós não podemos sair daqui nessa noite sem entender que a fé que sai do forno, ela produz convicção, mas ela também promove consagração. Ou seja, a leitura com a palavra e a comunhão com aqueles que são da palavra vão nos levar para perto de Deus e vão nos livrar de toda a influência que o pecado tem. Esse hedonismo barato, onde as pessoas querem ser felizes a todo custo, como se felicidade pudesse ser comprada. Meus amados irmãos, ainda lembro o carro que eu tenho, eu comprei ele zero. Deus me deu a graça há 6 anos atrás. Meu carro está com quase 170 mil quilômetros rodados. Fiquei tão feliz quando eu peguei aquele carro. Passou, nada de contra isso, você conquistar coisas. Mas a única alegria que não passa é a alegria que vem de Deus. É por isso que o fruto do Espírito, definido pelo apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, diz que os frutos do Espírito Santo são amor, paz e alegria. Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Se o diabo roubar a tua alegria, ele roubou o que é de você? A alegria. Davi escreveu no Salmo 39, no versículo 4, ele diz, alegre-se no Senhor, porque Ele satisfará o desejo do seu coração. Irmãos, é tempo da igreja clamar, Pai, eu quero de novo essa alegria que só o Teu Espírito dá. Não aceite viver uma infelicidade. E nós sabemos, irmãos, que esse é o desafio. Nós nunca tivemos uma sociedade tão doente. E quantas vezes eu dou testemunho da depressão que eu tenho vencido, da síndrome do pânico que eu passei, porque às vezes a pessoa fala, você é pastor, você conhece a Bíblia, então você não sofre. Mas os irmãos que caminham comigo sabem que eu venci uma depressão, tenho vencido uma síndrome do pânico, tenho buscado tratamento, tenho feito aquilo que me cabe fazer, mas tenho me alegrado em Deus, porque quando Deus me mostrou o nível da depressão que eu estava, Ele falou, ei, o seu poço está claro para você agora, então deixa eu te tirar daí, filho. Deixa eu te tirar daí, porque a circunstância que você alimentou no seu coração te fez cair no poço, mas eu te levanto. E quantas vezes, por mais amado que eu me sinto pela igreja, quanto mais amado eu me sinto pela minha esposa, por mais amado que eu me sinto pela minha família, foi o amor de Deus, usando minha esposa, meus filhos, a igreja, a amizade sincera de irmãos, que me ligam hoje e dizem assim, pastor, como você está? Eu quero tomar um café contigo. Eu quero guardar a sua vida, eu quero almoçar com você. Hoje eu não quero falar de problema, pastor. Hoje eu só quero te abraçar. Hoje eu quero mostrar para você que você é um irmão amado. E isso me curou, irmãos. Porque Deus me fez entender quem eu era, sem Ele e com Ele. Porque parece que às vezes o pecado rouba isso de nós. Nós não queremos mais rir. Nós não queremos mais chorar. Que custo que é para isso? Nós temos que ser forte o tempo inteiro. O que Davi está mostrando, que ele mesmo sendo homem, segundo o coração de Deus. O versículo 2 diz que ele estava no poço do desespero, mas foi Deus que pôs nele, nos lábios dele, uma atitude de louvor. E quando eu olho hoje para minha casa, eu fico vendo, ainda tem um sonho, o Arthur precisa se batizar. Ainda hoje eu estava caminhando e eu estava orando, Senhor, Senhor, me ajude aí, Pai, salva os nossos adolescentes. Aí comecei a orar pelo Pedro, pelo Arthur, pelo Davi, pelo Yuri, pela Camila, adolescentes ainda que estão aí ouvindo a palavra, mas não se batizaram. Eu quero ver os nossos adolescentes batizados. Eu sonho em ver cônjuges que estão desviados da igreja, servindo a Deus, a alegria de poder ver pessoas aqui no altar, louvando a Deus, servindo. É um irmão que chega, que pega ali, nós ganhamos 2 sensores de temperatura, 500 máscaras para distribuir. Então o irmão chega, o irmão varre o templo, o irmão visita a pessoa, ele entrega uma cesta básica, está servindo, está feliz, porque entende que a fé que sai do forno produz convicção, mas ela também promove e gera consagração. Deus conta com você, porque Ele se move em você. Ele decidiu glorificar o nome dEle por meio da minha vida e da sua. E quando nós olhamos para esse texto, eu quero encerrar com a terceira verdade. A fé que sai do forno produz convicção. A fé que sai do forno, ela promove consagração. Mas a fé que sai do forno, ela perpetua em consolação. Versículo 11 a 17. Do salmo base dessa noite. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam.
As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem em ti e se alegram todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Foi Davi sair do poço e ir para o lugar de adoração. Entendeu que era sacrifício, que para Deus era o que é muito mais importante do que um rito religioso, do que participar da ceia do Senhor, do que vir na frente e dizimar. Tudo isso faz parte. Era a minha vida consagrada. E agora Davi entendia que tudo isso é porque Deus era um Deus misericordioso. Olha o que Davi diz aí no versículo de número... Vamos lá? Saiu do script aqui. Eu sou pobre e necessitado. Aí ele fala: porque, porém, o Senhor cuida de mim. Aí o versículo 11, parte A. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Meus amados irmãos, às vezes nós esquecemos que o Deus que nós seguimos é misericordioso. Parece que a palavra misericórdia, ela perdeu o brio. Você já imaginou se Deus, em tantas coisas que Ele fosse, Ele não fosse misericordioso com você? Ele não fosse misericordioso comigo? Porque quando Deus age em misericórdia, Deus não dá o que nós merecemos. Ele quebra essa ideia mundana da meritocracia. Tudo que se faz pelo mérito. Na relação com Deus, Davi tinha plena convicção. Por isso que a fé que sai do forno não apenas produz convicção e promove consagração. Ela perpetua em consolação. Porque Davi, ele abre a ideia da consolação dizendo: Senhor, não retire de mim a tua misericórdia. Mas por que Davi estava pedindo a misericórdia? Porque ele reconhece o coração pecaminoso. Parece que Davi estava replicando o que Paulo diz lá em Romanos: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, porque o mal que não está em mim, este eu acabo fazendo. Porque o espírito guerreia contra a carne, porque ambos são opostos entre si. E aí Davi diz no versículo 11: Senhor, não retenhas a tua misericórdia. Por quê? Olha o versículo 12. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram. Iniquidade aqui é pecado, é injustiça. Davi não apenas tinha inimigos que queriam matá-lo como rei. Estava cheio de adversário. Mas um dos maiores adversários de Davi era o seu próprio coração. E Davi sabia disso. Senhor, lida comigo, mas lida com a tua misericórdia. E aí a consolação chega quando no versículo 17: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Meus amados irmãos, que essa seja uma noite em que o Senhor revele todo o cuidado que Ele tem tido para contigo e para com sua família. O versículo de número 16, ele diz aí na última frase: exultem em ti e se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Davi não queria falar dos seus feitos, do seu reinado. Davi queria que o nome de Deus fosse glorificado. Seja engrandecido o teu nome, não pelo que eu faço, não por apenas que eu falo, mas exatamente por aquilo que tu és, o Deus que cuida de nós. As pessoas olharão para você e verão que você é servo de Deus, porque habita em você o Espírito Santo, porque é uma luz que você tem, que nenhuma outra pessoa tem. Essa luz que é dada por Jesus, por meio da palavra. E aí quando você chega numa casa, você vai sair dela, você ouve: ei, antes de você ir embora, você poderia orar por mim?
Ore pela minha família. Estamos tão carentes de oração. Estou com uma filha doente. Estou com um filho desviado. E aí você pode dizer como Davi diz, amém, que seja engrandecido o nome de Deus nesta casa agora. Eu anunciarei a salvação, eu falarei do poder de Deus. Davi está dizendo, e lá no início ele falou, irmãos, como que eu poderia falar? Quantas são as coisas? Ele diz aqui no versículo 5, são muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tenho operado, e também os teus desígnios para conosco. Meus amados irmãos, Davi via a mão de Deus no povo. Ele não via a mão de Deus apenas nele. Nós podemos olhar para os nossos filhos e crer que a mão de Deus está sobre eles, porque Deus é misericordioso, e Ele ama os nossos filhos muito mais por aquilo que eles fazem, exatamente por aquilo que eles são, alvos da graça e da misericórdia de Deus. E eu queria encerrar essa meditação dizendo que a fé que saiu do forno nos revela não apenas a convicção, a firmeza que a palavra traz àqueles que são alcançados por ela, mas revela a soberania de Deus sobre todas as coisas. É como se nós disséssemos o que Paulo diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu encerro dizendo apenas o versículo 5 e 7 de Hebreus 10. Ele diz, por isso quando Cristo veio ao mundo disse, não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou para fazer a tua vontade. Que o seu coração seja o forno que sairá a fé de convicção, de consagração e de consolação. Todas essas três verdades estão impressas no coração daqueles que temem a Deus e que são transformados pelo seu poder. Meus amados irmãos, todos os que creem em Jesus são tirados do poço do pecado, de todos aqueles que praticam a sua palavra e firmam seus pés na rocha que é Jesus. E eu encerro agora com esse texto, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25 diz o texto. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. A nossa rocha é Cristo, a pedra angular da igreja. A nossa resistência não está na nossa saúde e nem apenas naquilo que sentimos. Tudo isso é afetado, mas a nossa força está na certeza que a boa companhia de Deus produzirá convicção, consagração e consolação, não apenas para o nosso coração, mas para o coração daqueles que nós amamos e que Deus permitirá que venham conviver conosco para serem transformados pelo poder do Evangelho. Porque é isso que Deus tem para você. A palavra de Deus nunca voltará vazia, mas ela produz frutos e frutos dignos de arrependimento. Por isso, meus amados irmãos, que você possa nesta noite olhar para esta palavra, acolher no seu coração e que ela possa aquecer como um forno que traga esse fogo do Espírito que te mantenha aceso. Há esperança para seu filho que está perdido, há esperança para tua filha, para o seu casamento, há esperança para a sua fé. Deus te conhece e te chama. Ei, eis que eu estou à porta e bato. O Senhor é sempre aquele que chama a gente pelo nome. E eu creio que nesta noite essa palavra veio para guardar o meu e o seu coração. Amém? Quero que você curve a sua cabeça, nós vamos orar. Você que está em casa também, receba esta palavra. Que você possa vir nos visitar algum dia, mas que você entenda que Jesus veio para te salvar do poder do pecado. Creia, se arrependa e diga, Senhor, venha habitar em mim, por misericórdia, eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Que você possa fazer isso, que essa palavra possa ter confrontado o seu coração. A fé que sai do forno.
Pai, obrigado pela vida da tua igreja. Que tempo precioso foi esse aqui nesta noite, quando a tua palavra foi exposta, quando vidas estão sendo transformadas, curadas e libertas pela autoridade da tua palavra, que nos ensinou que a fé que sai do forno produz firmeza, convicção, nos traz tempo de consagração, tempo de conserto, mas também nos traz consolação. Portanto, aquele que estava doente, eu te imploro que o Senhor venha curar nesta noite. Senhor, cura essa alma ferida, cura esse coração endurecido, cura esse coração aprisionado por algum tipo de pecado, que o teu Espírito traga arrependimento sincero, que haja como houve na vida de Davi, o Senhor aquele que põe nos meus lábios louvores ao teu nome. Que nesta noite seja noite de salvação, seja noite de consagração e noite de firmeza. Eu voltei hoje, e como filho pródigo um dia voltou para a casa do pai, houve festa, houve celebração, porque Deus se agrada daqueles que buscam Ele, porque aquele que busca encontra, o que bate, a porta abre-se-lhe-á. E nesta noite nós clamamos que o Senhor seja engrandecido na nossa vida, na nossa casa, em tudo que somos e em tudo que iremos fazer. Tudo isso pedimos ao Senhor pelo nome de Jesus. E a igreja que crê e recebe, diga amém.